o Paulo Silva, de Silva Video Silva, que fez o streaming do nosso evento. Foi uma ideia que ele teve, veio ter connosco e foi fantástico, e queremos fazer mais coisas dessas daqui do estúdio e de outros eventos também, para que as pessoas que não possam estar connosco possam nos acompanhar online, on the internet. Vê-te ao espelho, mete a cabeça ao meio, vês que estás cada vez mais velho e também cada vez mais feio. E para aquele que repara, a mais linda do que a tua. Caros amigos do videosilva.com, da Venus Creations, eu sou o Avelino Teixeira. Esta é a rubrica Rescaldos da Comunidade Portuguesa, que se destina a divulgar aquilo que acontece na nossa comunidade. E hoje, aqui na Casa dos Açores, aconteceu algo muito especial. O lançamento de mais um trabalho do conhecidíssimo e destacado escritor açoriano, nomeadamente terceirense, Alma Oliveira. Com ele veio também um jovem que nós apreciamos muito, que é natural da freguesia de São Bartolomeu. Começou a cantar Desafio com 11 anos de idade e nunca mais parou, e hoje é considerado um cantador de improviso muito eloquente. Portanto, quem o disse não foi eu, portanto estou a usar a palavra de outra pessoa. Mas de facto ele é aquilo que se chama um cantador com muita eloquência. José Eliseu, em primeiro lugar, deixa-me dizer, como é que te sentiste quando te apresentaste em público pela primeira vez com 11 anos de idade? Não é assim muito fácil? Não. Em primeiro lugar, as minhas cordiais saudações a todos os imigrantes. Foi uma sensação estranha, porque havia um misto de curiosidade e depois também temperada com um certo nervosismo, e depois aquela expectativa com o nervosismo fez ali um caldo emocional que eu tive alguma dificuldade em lidar com ele a partir de metade da atuação para a frente. Aquilo foi um pezinho e depois foi uma cantoria à noite, e de facto foi uma sensação estranha, porque foi uma mistura de emoções. Mas depois, para o fim, a que venceu foi o nervosismo, venceu no fim. E não fosse eu cantar com o António Plácido, que foi também a pessoa responsável por essa minha primeira atuação, eu tinha tido algumas dificuldades, como tive, mas ele pelo menos atenuou-as. De acordo com a sua biografia, há um parágrafo que diz que houve uma altura em que o seu crescimento corporal não acompanhava o psicológico. Ao contrário, o psicológico não acompanhou o corporal. Exatamente. Portanto, o que é que aconteceu nessa altura? Como é que o José Eliseu se sentiu, aliás? Que idade tinha o José Eliseu quando isso aconteceu? Esta fase... Desmoralizou? Sentiu-se? Sim, um pouco. Aquilo foi de mais ou menos dos 14, 15 anos, vamos dizer assim, até mais ou menos aos 18, 19. Portanto, estes 4 anos, vamos chamar assim, foi realmente de estagnação. Portanto, a curva, se a gente puder falar em linguagem matemática e gráfica, a curva de crescimento técnico enquanto cantador praticamente foi uma linha reta, portanto não houve crescimento absolutamente nenhum, e corporalmente eu já era um homenzinho, como se diz. E as pessoas, pois claro que esperavam evolução, esperavam mais do que aquilo que eu mostrara até então, e eu não mostrei. E depois foi aqui nesta fase que eu estive muito, muito perto de abandonar esta atividade, e não o fiz porque fui confortado por um lado
pelos meus pais, tive algum apoio de algumas pessoas mais próximas, e depois, face a isso, eu estabeleci para mim uma meta que era, aos 20 anos, ou dava um salto, ou então definitivamente pararia. Pronto, depois nos 20 anos comecei a levantar um pouco mais a cabeça. O que é que mais o incentivou para reentrar na sua carreira, digamos? Bom, a questão foi, uma coisa que eu perdi foi o medo. Eu era um cantador com muito medo em palco, e quando esse medo eu consegui afastá-lo, foi quando eu comecei a tornar-me mais homem enquanto cantador, mais preparado, pronto, e depois segui uma via normal de um cantador médio, mas pronto, mas pelo menos perdi o medo, comecei a surgir com outra vontade em cima dos palcos. Portanto, o José Eliseu tem 32 anos de carreira. Sim, para o ano, portanto, comecei em 81, em 2013 fará 32 anos, exatamente. Tem cantado com todos os cantadores? Sim, praticamente todos. Eu também agora, para dizer todos, posso cair no erro de haver um ou dois no máximo com quem eu nunca tenha cantado, mas no geral cantei com todos os cantadores, e o que me fez bem, porque o cantar com vários cantadores com estilos diversos obrigou-me a ser versátil. Portanto, e é uma característica que me ajuda bastante, ou seja, cantar com um cantador que tem um estilo mais sério e cantar com um cantador que tem um estilo mais humorístico. Portanto, e isso também, essa como é que eu ia dizer, esta versatilidade ajuda um pouco. Agora, eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu sei que talvez não quererá responder. Toda essa gente, todos esses cantadores com quem já cantou, qual foi o que mais o impressionou? Eu acho que ninguém me pode levar a mal se eu disser que o momento na minha carreira que me fica realmente marcado foi a primeira vez que cantei com o Charrua, porque o Charrua era um nome praticamente mítico dentro destas cantigas ao desafio. Ouvia falar dele como um monstro, que efetivamente o foi, e comprovou depois quando completou a última etapa lá na terceira, e aquela primeira vez que eu cantei com o Charrua, só de saber que estava ao lado do Charrua, para mim foi uma sensação absolutamente incrível. E cantar com o Charrua é daquelas coisas que na minha memória nunca se apagará, só quando ela também deixar de funcionar. Agora, eu li uma vez, não me recordo onde, que vocês, cantadores jovens, porque o José é muito jovem, como o Bruno, que ainda é mais jovem, o António Isidro, da mesma idade, e outros mais, que há a Maria Clara, etc, vocês trouxeram uma lufada de ar fresco às cantorias. Sim, porque os cantadores, por exemplo, no caso do Charrua e de outros mais, eram os cantadores de uma forma mordaz na maneira de cantar. Eu pessoalmente não trouxe propriamente uma lufada de ar fresco. Quando apareci, misturei-me com cantadores que então existiam, que cantavam menos vezes, porque eu tive também a sorte de, quando entrei na Ilha Terceira, havia dois grupos, o de chamada Primeira Divisão, que era mesmo assim que chamavam, e o de Segunda Divisão, uma coisa interessante. E eu entrei nesse da Segunda Divisão e foi o que me valeu. Senão talvez eu nem entraria. E portanto, não trouxe assim muito de novo. Agora, esta nova fornada, e os nomes que aí referiu estão certos, e outros também se lhes podem juntar. Esses trouxeram uma lefada de ar fresco, e pelo menos na terceira provocaram uma mobilização popular como eu nunca absolutamente tinha visto em 32 anos de carreira. Portanto, eu nunca vi estar num arraial de cantoria praticamente tanta gente como num arraial de uma tourada. Mas eu acho que o José Eliseu também contribuiu para essa mobilização. Teria sido o início dessa mobilização? A minha contribuição foi mínima, ou seja, onde é que está aqui a minha ação? A minha ação foi tão só
ajudar estes novos talentos que foram aparecendo, ajudá-los e para que eles não tomassem medo do palco. A partir daí nada mais fiz, quer dizer, foi caminho que eles por si trilharam e que continuam a trilhar e que eu continuo a ajudar sem que eles até já não necessitam muito de ajuda porque já são perfeitamente autónomos em termos técnicos e táticos a cantar ao desafio. Agora, portanto, ajudei-os, mas também não fiz, pelo menos na minha consciência, não fiz favor nenhum, como a gente costuma dizer, porque eu fiz o que me fizeram, portanto, isso aí, cada cantador que começa tem que ser ajudado. Agora diga-me, disse que vocês, portanto, um dueto que está no palco a cantar desafio, qualquer um deles tem 30 segundos para ouvir a cantiga do parceiro e começar a criar a sua própria cantiga para responder. Portanto, é verdade? é. Como é que vocês conseguem fazer tudo isso em 30 segundos? Aquilo, pois também a mecanização é muito importante, ou seja, quanto mais horas de palco, mais o cérebro fica mais mecanizado com a... Mais alerta, mais... Exatamente, e portanto mais Então é verdade, lubrificado. O que eu li é verdade, agora o José confirma-me que de facto é. Eu pensei que à medida que vocês estariam no palco iriam cansando e supostamente... É ao contrário. É ao contrário, precisamente ao contrário. É como que um exercício mental. Fazer uma cantiga em 30 segundos, portanto, o método é este, a mecânica é esta, é fazer a cantiga de trás para a frente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Os últimos 2 versos foram os primeiros a serem pensados. Os primeiros versos que a gente canta foram os últimos a serem pensados. Porquê? Porque os últimos 2 versos devem conter o essencial da nossa mensagem. E o essencial da mensagem deve ser logo a primeira coisa que a gente pensa. E depois então vai-se buscar rimas que encaixem nas rimas que estão associadas à ideia principal. Portanto, e depois pegando nisto começa-se a fazer, não consigo explicar mais do que isto. Mas isso é um exercício mental, é de facto é precioso, porque segundo aquilo que se diz, os cantadores, diz que os cantadores açorianos são os mais púdicos, são os mais do que todos os outros cantadores de improviso portugueses. Por exemplo, os do Alentejo também até o são. Aliás, com os alentejanos, com os açorianos, há esse traço comum, portanto, não serem muito pejorativos na maneira como brincam. Mas, de facto, o açoriano a cantar ao desafio, um continental, quando vem aos Açores e ouve cantar ao desafio, primeiro fica assim meio aborrecido porque aquilo cheira-lhe a fado. Depois aquilo é sempre a mesma música, mas depois quando ele começa a deitar atenção, começa a ver que o improviso nos Açores é muito mais elaborado do que o improviso no continente. Porque no continente a moda é mais rápida, nomeadamente no norte, nos Açores. Portanto, todo o discurso é diferente, todo o rigor da rima é diferente. Portanto, e depois as pessoas acabam por interessar-se por isto verdadeiramente. O José Eliseu tem percorrido várias comunidades de imigrantes, não sei quantas, nem quais foram, mas como é que se sente quando se desloca, vá lá, aqui ao Canadá ou aos Estados Unidos, como é que se sente a cantar desafio fora de casa, digamos? Pois a questão é que, de facto, estou fora de casa porque estou fisicamente longe, mas não me sinto muito forasteiro neste sentido de que as pessoas aqui acarinham, gostam, apreciam estas cantigas e eu sinceramente gosto muito de cantar nas comunidades de imigrantes, porque as comunidades de imigrantes ainda têm uma massa crítica à moda antiga, portanto que apreciam a ideia refinada, apreciam a quadra bem rimada, bem redonda. Portanto, eu pessoalmente gosto muito de cantar nas comunidades. Pode haver colegas que tenham outra opinião. Eu pessoalmente gosto, portanto, e quando falo nas comunidades, falo nas que eu conheço: Califórnia, Nova Inglaterra, Montreal,
zona do Quebec e portanto, Ottawa e Toronto. Epá, eu gosto imenso de cantar nestas comunidades. A comunidade do Rio de Janeiro foi também aquela que me proporcionou umas emoções diferentes, porque a saudade, na altura que muitos que eu lá fui, a saudade e os anos, a quantidade de anos em que a grande parte daquela gente não ouvia cantar ao Desafio, fez com que o que quer que nós disséssemos fosse comovente, sem que a gente pretendesse que fosse. Portanto, e tudo o que nós dissemos comoveu. Portanto, e depois acabou também os próprios cantadores a comoverem-se. Quer dizer, foi uma coisa absolutamente incrível. Eu ia perguntar ao José, será que vocês que cantam todas as semanas, praticamente, vocês cantam todas as semanas, será que por vezes acontece repetir uma cantiga? Sim. Já me aconteceu. Eu acho que praticamente todos. Então, chavões e frases repete-se muita vez. O que é que significa chavões? Ainda bem que isso veio de encontro a uma pergunta que eu queria fazer, porque eu desconheço completamente. Um chavão, por exemplo, é uma frase já feita que nós, ou que cada um usa muita vez. Por exemplo, se ponhamos, vou dar um exemplo, vou jurar-te por quem sou. E depois, às vezes, para rimar com o, vai-se buscar o chavão, vou jurar-te por quem sou. Portanto, aquilo acaba por ser um chavão. E esses chavões, às vezes, quanto mais desinspirados estamos, mais chavões usamos. Porque é aquelas frases que estão na prateleira em que, em hora da aflição, a gente já sabe onde elas estão, vamos lá e utilizamos-las. Portanto, isso é que são os chavões. Será que há uma diferença entre o público imigrante e aquele que vive na nossa Ilha Terceira ou em qualquer ilha dos Açores? Será que estão sedentes de ouvirem falar da sua terra, de ouvirem falar de efemérides, coisas assim do género, ou vocês é sempre a mesma coisa? E sem dúvida, por exemplo, o assunto saudade, cantado nas comunidades de imigrantes e cantado nas ilhas, o impacto é completamente maior, muito diferente. Isto é só um exemplo. Portanto, a saudade, a distância, tem muita influência nas plateias e na forma como elas aceitam determinados temas. Faculta o vosso trabalho? Eu gosto de cantar para plateias assim. Claro que depois também há necessidade de variar e não também abusar do tema saudade, mas um cheirinho de quando em vez também as pessoas gostam e eu gosto também. E eu estou aqui a abusar da sua paciência porque o José está cansado. Foi um prazer tê-lo aqui connosco e faço votos sinceros para que este percurso que está a iniciar aqui que traga muitos sucessos para juntar aos mundos que já tem e volte sempre porque nós gostamos muito de si. Ao Avelino, eu agradeço a amizade que me dispensa já desde que nós nos conhecemos a primeira vez e aos imigrantes toda a amizade que me também têm dado ao longo destes anos. Obrigado. Muito obrigado. Meus amigos, à conversa aqui com José Eliseu. Para videosilva.com, Venus Creations, Avelino Teixeira. Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste.